Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos ao canal da Loja do Concurseiro. Eu sou o professor Emerson Castro e aqui hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre o concurso de soldado da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Concursos muito esperados, muitas vagas. Vamos falar nesse vídeo sobre o edital, vamos falar nesse vídeo sobre uma grande parte já dessa lei aqui, do Estatuto dos Militares, que vai cair nessas duas provas, seja para a Brigada Militar, soldado, seja para o Corpo de Bombeiros, e ao final iremos fazer 7 questões, tá certo? E o que eu quero desde já? Que você preste muita atenção nesse vídeo, que você fique conosco até o final, porque ao final eu quero que você resolva as questões e coloque aqui nos comentários qual o seu município, se você gostou da aula, se você tem uma sugestão para nos fazer, uma crítica, e a gente poder saber, te conhecer um pouco mais, saber quantos acertos você teve, quais as dificuldades que você teve, isso é importante para nós, tá certo? Alguns já devem ter visto outras aulas nossas aqui no YouTube. Eu sou formado em matemática, sou licenciado em matemática, sou técnico em química, fui oficial do Exército e sou policial rodoviário federal desde 2009. E dentro aqui do magistério, trabalhamos desde o ano de 2000, aprovando concurseiros, assim como você, em concursos da carreira militar, em concursos públicos civis, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. E agora o foco, o projeto nosso é colocar você aqui como um soldado da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Então, em breve você estará fardado aqui, parecido aqui com o nosso mascote da Loja do Concurseiro. Olha só, então saiu o edital, como a gente falou, um concurso muito esperado, com muitas vagas, e agora a gente vai destrinchar aqui um pouco, primeiramente, antes da aula propriamente dita, o edital. Aqui as informações principais sobre esse concurso para você que ainda não teve acesso, não pôde ler, não teve aqui a noção básica, tá aqui, ó. A organizadora vai ser a Fundatec, o cargo é o cargo de soldado, a escolaridade exigida é o ensino médio completo, idade de 18 a 25 anos, e aqui está o plus do concurso, um concurso muito esperado por conta do número de vagas. 4.100 vagas para a Brigada Militar e 450 para o Corpo de Bombeiros. Então, são mais de 4.500 vagas ao todo nesse concurso, tá certo? Remuneração, uma remuneração também que chama a atenção, R$ 3.760,54 para os padrões estaduais, nacionais, é um salário bem atrativo. Você, para fazer o concurso, vai ter que pagar uma taxa de inscrição de R$ 80 e vai fazer a sua inscrição no site www.fundatec.org.br. Se você tiver em dúvida em mais alguma coisa sobre o concurso, no site fundatec.org.br você encontra o edital que vai estar falando todos os detalhes que você tem que ter e que tem que fazer para ser aprovado. Lá também vai dizer, por exemplo, que o período de inscrições vai do dia 31 de outubro de 2017, tá certo? Que foi ontem, até o dia 20 de novembro. Então, presta atenção. Você tem poucos dias para poder fazer a inscrição. Lembrando ainda que nós temos feriados nesse intervalo, então fique esperto com relação a esse prazo. E a prova vai ser no dia 17 de dezembro. Então hoje nós estamos aí no dia 1º de novembro e até o dia 17 de dezembro. Então a gente tem aí em torno de 1 mês e meio de preparação. Então você tem que correr, você tem que ser rápido e fazer essa inscrição logo e meter a cara nos estudos, porque só com muita dedicação e com muita fé na missão você vai conseguir seu objetivo, tá? Olha só, como é que vai ser a prova, pessoal? Você vai ter que fazer 50 questões objetivas, ou seja, de múltipla escolha. Você vai ter a seguinte divisão:
10 questões de língua portuguesa, 10 de matemática, 5 de direitos humanos e cidadania, 10 de legislação específica, onde eu entro. Vou ministrar aulas para vocês aqui no curso da Loja do Concurseiro, tanto da parte de matemática quanto da parte de legislação específica, que como hoje nós já vamos começar a falar, que é sobre o Estatuto. Temos os conhecimentos gerais, mais 10 questões, e a nossa querida informática. Todas as questões valem 2 pontos, número mínimo de acerto de questões, uma questão de cada, e aí você tem aqui as notas máximas, obviamente, só multiplicar, e aí você obtém 10 vezes 2, 20 pontos, 5 vezes 2, 10 pontos e por aí vai, tá certo? Bem, para você se preparar, você tem diversas fontes na internet, você pode estudar com aulas gratuitas, mas a Loja do Concurseiro, que é um curso que está crescendo demais no Brasil, uma preparação séria, uma preparação dedicada, equipe competente, qualificada, vários professores já aprovados em concurso público, o pessoal da direção geral, toda a equipe bem capacitada, traz para ti aqui o nosso curso completo, tanto para a Brigada Militar, quanto para o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, e você vai fazer um investimento de apenas R$ 277, que pode ser parcelado no site. Se você quer fazer a aquisição do curso completo, é simples. Você vem aqui na descrição do vídeo, vai ter um link, você clica nesse link e vai ser levado para a página da Loja do Concurseiro, lojadoconcurseiro.com.br. Também você pode entrar pelo site e aí buscar os nossos cursos completos lá para você fazer a aquisição. R$ 277 parcelado, também pode ser no cartão, pode ser no boleto, o valor à vista é 277. Em que consiste o nosso curso completo, meus amigos? Nós temos as videoaulas de teoria. Essa videoaula que daqui a pouco eu vou começar aqui para ti, a parte do Estatuto, é uma videoaula de teoria, tá certo? Temos videoaulas de exercícios, onde o professor vai resolver os exercícios contigo em vídeo, comentar as questões, apontar onde está o erro, o acerto daquela questão. Temos 2 simulados, um negócio brilhante, maravilhoso. Os alunos têm gostado muito porque eles têm acesso ao caderno de questões e 2 dias depois ele tem acesso ao simulado corrigido pelo professor. E não é corrigido em PDF, é o professor no vídeo corrigindo questão por questão, comentando todos os tópicos daquelas questões, os pontos positivos, negativos, todos os comentários a que aquela questão tem direito. Temos também a nossa revisão de véspera online. Então ali, quando chega na semana que antecede a prova, vai ser liberada uma revisão de véspera, onde todos os professores falarão os tópicos principais para o concurso relacionados à sua disciplina, resolução de questões também que podem aparecer na tua prova. E normalmente a gente tem sido muito feliz nas nossas revisões de véspera, graças a Deus. Basta você pegar aí as nossas outras aulas de preparação para a Polícia Militar do Piauí, Polícia Militar do Pará, Polícia Militar do Ceará, da Bahia. Grandes trabalhos que nós fizemos e os comentários dos alunos estão aí publicamente no YouTube, você pode verificar, no nosso Facebook também. E nós temos a nossa apostila em PDF, onde você pode fazer o download da apostila de língua portuguesa, de matemática, de todas as disciplinas, tá? Todas as disciplinas são ministradas em forma de vídeo, beleza? Para o concurso do Corpo de Bombeiros, a estrutura é idêntica: teoria, exercícios, 2 simulados, revisão de véspera online e mais apostila em PDF. Pagou R$ 277, tem direito a esse pacote completo. Então, sai dessa inércia, te liga. Hoje já são 1º de novembro, tá certo? O dia 17 de dezembro está chegando já. É muito rápido, 1 mês e meio. Você tem que logo partir para o ataque e com muita fé conseguir a sua aprovação, tá? Olha só, esse nosso curso completo, ele tem essa disposição aqui, tá, pessoal? Língua portuguesa, professora Yara,
108 videoaulas da professora Yara. Só não aprende se não quiser, só para te ter uma noção. Cada vídeo nosso tem em torno de 30 minutos. Tá? Então, olha aqui o tempo de aula de língua portuguesa, é bastante coisa. Matemática, comigo você vai ter 92 videoaulas. Até quem não sabe nada de matemática vai ter a chance agora de aprender matemática, porque é muita coisa, é muita informação. Direitos Humanos com o professor João Paulino e com o professor Valnei, olha, mais de 70, 80 videoaulas. Legislação Específica 1 com os dois também, 14 videoaulas. Legislação Específica 2 comigo, 18 videoaulas, que é aquela parte mais militar. O Estatuto dos Policiais, dos Militares, o Regulamento Disciplinar. Conhecimentos gerais com essas duas lendas aqui, Helder Coelho e Alessandro Pinon. Informática, mais 13 videoaulas com o professor Gilson. Fora isso tudo, nós temos 2 testes simulados, que dá em torno de 10 videoaulas. Nós temos a nossa revisão de véspera, como eu te falei, online. Na semana que antecede a prova, tu vai ter em torno de 10 horas com todos os professores. Tudo isso aí, pessoal, dá um total de 352 videoaulas, sem contar com essas duas aqui, que são o quê? Os simulados e a revisão de véspera online, ou seja, 352 vídeos, algo em torno de 30 minutos, como eu te falei, cada um por R$ 277. Então, é como se em cada vídeo você pagasse menos de R$ 1 por cada vídeo assistido. Então, é um preço bem em conta, é um preço bem justo, porque a gente entende que você tem condições de pagar e nem precisa ficar com o negócio de pirataria, de rateio, porque não te esquece, isso é crime. Eu já vi gente ser, inclusive, excluído de concurso público policial por conta que na investigação social ficou identificado que ele praticou o rateio, que ele praticou o crime de pirataria. Então, cuidado com isso, o valor é de 277. Ele é barato, nada de ficar rateando, de ficar pirateando isso por aí, pessoal. Valoriza também o nosso trabalho, que a gente vem para cá, trabalha, projeta, tudo para você com a melhor qualidade. Beleza? Olha só, Emerson, eu não quero o curso completo, estou meio aperreado e tal, já estou estudando num curso presencial aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Caxias, aqui em Pelotas, aqui em Osório, aqui na Grande Porto Alegre. Eu quero algo mais simples, mais básico, a parte da teoria do completão eu já tenho, eu quero algo diferente. Vocês têm? Temos. Nós temos só revisão e os simulados, R$ 79,00. Nós temos só a revisão de véspera, aquela da semana da prova, por R$ 36,00. Claro, é evidente que se você fizer essa aquisição hoje, você não vai assistir essa videoaula hoje, porque ela só vai ser liberada na semana que antecede a prova, tá certo? E eu quero a parte de legislação específica só, professor, que é a parte que o senhor vai trabalhar, que é a parte que o professor Valnei vai trabalhar, que é a parte que o professor João Paulino vai trabalhar. Posso também comprar? Posso. Só a parte de legislação específica você paga R$ 89,00, incluindo aí teoria e exercícios. É importante, tá, pessoal? Mas veja, se você somar esses valores, você não vai ter o curso completo, porém, já vai ter quase o valor de R$ 277,00. Que é a minha dica? Minha dica é, faz a aquisição nos R$ 277,00, parcela no cartão, se estiver meio enrolado de grana, tá certo? Porque aqui você tem alguns blocos principais, mas não tem o completo. O completo, como o nome já diz, ele é completo, ele realmente vai te levar muito mais perto da aprovação. Tranquilo? Bem, meus amigos, então agora feita essa parte do edital, feita a questão da propaganda aí da loja do concurseiro, que você com certeza vai adquirir, porque você vai verificar que o nosso projeto ele é bacana, o nosso projeto ele é interessante. Agora a gente vai participar aqui do nosso primeiro aulão para os concursos da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Fica a dica mais uma vez, vai até o final da videoaula. No final da videoaula nós vamos ter ainda 7 questões de múltipla escolha. Eu quero a tua participação. Se você gostar da videoaula, já deixa o teu like, tá certo? Isso é importante pra gente.
Eu mesmo procuro responder por vezes os alunos, sempre que dá, lá no trabalho e na polícia, na hora do almoço, a gente tem um intervalo, a gente pode ir lá fazer um contato mais próximo com você aqui no YouTube. Então eu peço que você faça sua sugestão, seu comentário, a sua crítica, deixe o seu like e ao final diga: professor, acertei 7 questões, acertei 6 questões, acertei 5, errei por causa disso, estava difícil por causa daquilo. E diga também o seu município, tá certo? Para a gente saber de onde você está falando conosco, tá bom? Vamos lá. Bem, vamos começar pelo Estatuto, como eu te falei, o Estatuto dos Militares Estaduais do Rio Grande do Sul. Nós vamos trazer aqui então pontos importantes nessa videoaula, tá certo? São pontos importantes. Elencamos alguns pontos e trouxemos para vocês. O Estatuto, ele tem como numeração da lei 10.990 de 97. Então, na prova, você fica atento, que a questão pode pedir assim: de acordo com a Lei Complementar número 10.990 de 97, podemos afirmar que, letra A, B, C, ou pode dizer, de acordo com o Estatuto dos Militares Estaduais do Rio Grande do Sul, ou os dois, de acordo com a Lei Complementar tal, que dispõe sobre o Estatuto tal. Beleza? Essa lei está atualizada, pessoal, até a Lei Complementar 15.019, de 21 de julho de 2017. Tá? Tirada da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Então, está atualizado, bacana, vamos a ela. Bem, o artigo 1º, nós já encontramos a finalidade da lei. Para que serve o Estatuto, meus amigos? O Estatuto regula o quê? A situação, as obrigações, os deveres, os direitos, as prerrogativas dos servidores militares do Estado. Professor, nesse vídeo nós vamos falar sobre punições às quais o policial, o brigadista está sujeito à advertência, prisão, não sei o quê? Não, porque essa parte mais punitiva não está dentro do Estatuto. A gente já vai falar quando a gente for falar de regulamento disciplinar, tá certo? Então, no Estatuto a gente fala de quê? Da situação dos militares. Está na ativa, quem está na inativa, o que é reserva remunerada, o que é reforma, as obrigações que ele tem, os deveres, tá? Os direitos, as prerrogativas dos servidores militares do Estado. Tudo isso que a gente vai falar aqui tem a ver com você, que em breve vai ser sim um soldado da Brigada do Rio Grande do Sul. Beleza? Olha só, características da Brigada Militar. No artigo 2º, quais são elas? A brigada, ela foi instituída para a preservação da ordem pública no Estado. Meus amigos, presta bem atenção. Toda instituição policial militar, como a brigada militar, tem como atividade finalística, atividade fim, a preservação da ordem pública no Estado. Tá? A razão de ser da Brigada Militar é o quê? Preservação da ordem pública no Estado. A Brigada Militar é uma força auxiliar, reserva do Exército Brasileiro. O que quer dizer isso, professor? Auxiliar, reserva. Auxilia o Exército Brasileiro. É reserva por quê? Porque em caso de uma possível guerra, que é óbvio que a gente não quer, mas em caso disso acontecer, disso vir a ocorrer no nosso país, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul funciona como reserva do Exército Brasileiro. Claro que quem é a linha de frente naquela guerra? Vai ser o Exército Brasileiro, a Marinha vai ter o seu papel, e etc. Porque eles são forças armadas, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e a Força Aérea do Brasil, a nossa aeronáutica, a FAB. Porém, quem vai estar na reserva, quem vai estar auxiliando esse trabalho? A Brigada Militar do Rio Grande do Sul vai ter papel nisso daí. Não vai estar lá na linha de frente,
mas vai estar na reserva, vai estar ali na expectativa de uma possível utilização que normalmente não é comum. Por isso que o contingente do Exército é relativamente grande. É uma instituição permanente e regular. Portanto, não pode vir amanhã um governador do estado no Rio Grande do Sul e dizer, olha gente, acabou a brigada militar. Não, é uma instituição permanente, ela é contínua. Tem que ter a brigada militar na estrutura de um governo, organizada com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do governador do estado. Qualquer instituição militar, e com a brigada militar não é diferente, tá? O estatuto já prevê isso. O estatuto da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, bem como o estatuto da Polícia Militar da Paraíba, do Piauí, da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, etc., são oriundos do Estatuto dos Militares, do Exército Brasileiro, tá certo? É oriundo disso. E o Exército Brasileiro também tem como 2 pilares hierarquia e disciplina. Então, por isso, a Brigada Militar não poderia ser diferente. Também é organizada com base na hierarquia e disciplina. E quem é a autoridade suprema da Brigada Militar? Se essa pergunta vir em prova, você vai dizer que é o governador do estado, a autoridade suprema da Brigada Militar. Terceiro, os integrantes da Brigada, em razão de destinação constitucional da corporação e em decorrência das leis vigentes, constituem uma categoria especial de servidores públicos estaduais. Emerson, então quer dizer que eu, enquanto da Brigada Militar, enquanto brigadista, eu vou ser um servidor público? Sim, um servidor público estadual, no caso do Rio Grande do Sul. Só que tem uma denominação especial, ó, que é o quê? Servidores militares. É um servidor público estadual? É, mas cuja denominação é de servidores militares. Tranquilo? Vamos adiante. Meus amigos, agora a gente vai falar da hierarquia e disciplina. Como eu te falei no início, a gente selecionou pontos importantes para tratar nessa videoaula, além de 7 questões ao final. Preste bem atenção, nós vamos falar agora aqui de um ponto que dificilmente não vem em prova, que é o capítulo onde a gente vai trabalhar a hierarquia e disciplina, que, como eu te falei, são dos 2 pilares de qualquer instituição militar, e com a Brigada do Rio Grande do Sul não seria diferente. Olha só, no artigo 12, nós vamos ter o conceito do que vem a ser hierarquia e disciplina. Eu destaco as letras H e D de vermelho, porque por vezes, ao longo de nossas aulas, a gente fala, pessoal, lembra do H, lembra do D. Aí você já sabe, H é de hierarquia, D é de disciplina. Por que isso? Porque é muito falado em hierarquia e em disciplina. E quando a gente fala HD em nossas aulas em alguns momentos, é porque a gente está trabalhando a hierarquia e a disciplina, tá? E o que vem a ser a hierarquia e disciplina, pessoal? Olha só, são as bases institucionais da Brigada Militar, sendo que a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Então, quanto maior o grau hierárquico, maior a autoridade, maior a responsabilidade. E o que vem a ser a hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da corporação. Você vai verificar daqui a pouco que são vários níveis. Começa com soldado, mas vai até coronel. Que a ordenação se faz por postos ou graduações. Você vai ver também comigo daqui a pouco o que é um posto, o que é uma graduação. E dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação, se faz pela antiguidade no posto ou na graduação, consubstanciada no espírito de acatamento à sequência de autoridade.
Então, a hierarquia tem a ver com ordenação por postos ou graduações. Dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação, você vai ver, posto tem a ver com oficial, graduação tem a ver com praça. Se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. Daí vem aquela frase, antiguidade é posto. A gente vai comentar sobre isso também. Vejamos, agora o que vem a ser a disciplina militar. Bem, falamos de um contexto geral. O que seria hierarquia e disciplina, não é isso? Que são as bases institucionais. Vimos o que é hierarquia militar e agora a gente vai ver o que é disciplina militar. Destacamos um ponto em vermelho, onde basicamente, se você ficar com isso na cabeça, está de bom tamanho. Rigorosa observância. Rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições. Então, disciplina tem a ver com obediência, tem a ver com integralidade no cumprimento das normas, das leis, dos regulamentos, etc., que fundamentam o organismo policial militar e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos seus componentes, tá? A disciplina militar e o respeito à hierarquia devem ser mantidos entre servidores militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. Em uma outra oportunidade, a gente fala mais especificamente sobre ativa, reserva remunerada e reformados, tá certo? Mas, a grosso modo falando, tanto o pessoal que ainda está em atividade policial, trabalhando, policiando as ruas, quanto o pessoal que já está em casa, que já cumpriu toda a sua jornada de trabalho, que já pagou lá a sua etapa, que já está lá com 50, 60 anos em casa, já foi policial e hoje já está só vendo de fora as notícias policiais. Todo esse pessoal tem que ter o quê? Disciplina militar e respeitar a hierarquia. Não é porque eu sou um primeiro sargento da reserva remunerada ou reformado que eu vou desrespeitar um coronel. Não, o fato de eu estar na reserva remunerada ou reformado não me dá o direito de desrespeitar a hierarquia e não cumprir a questão da disciplina militar, ok? Artigo 13. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os servidores militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Observe, então, que círculo hierárquico é como se fosse uma ideia de família. Aqui nós temos uma família, né? Uma junção. Os círculos hierárquicos serão disciplinados na forma regulamentar nós temos os oficiais e nós temos as praças. Vamos ver quem são os oficiais e vamos ver quem são as praças. Os círculos e a escala hierárquica na brigada são os constantes no quadro seguinte. Então, para você que, por exemplo, já foi militar, igual a mim, que fui do Exército, tá? Cheguei até primeiro tenente, fica mais fácil entender o que são oficiais, o que são praças. Mas para quem não foi, talvez não tenha muito esse conhecimento. Então, aproveite para observar agora como é que funciona isso daí. Bem, então vamos lá. Círculo e escala hierárquica. Então, aqui nós temos, nessa coluna aqui da esquerda, a carreira, no centro, círculo, e aqui à direita, os postos e graduações. Observe bem aqui, meus amigos, olha. Nós temos duas carreiras aqui na brigada. É uma de nível superior e a outra de nível médio. Você vai entrar na carreira de nível médio. Você vai ser um soldado dentro em breve, se Deus quiser, eu creio nisso. De soldado, você vai ser promovido a segundo sargento. Para você que já estudou outros estatutos conosco ou com outros professores de outros estados,
do Brasil. Pode estar estranhando porque, professor, cadê o cabo? Cadê o terceiro sargento? Na Brigada Militar do Rio Grande do Sul não há a graduação de cabo e nem de terceiro sargento. Você de soldado já vai para segundo sargento após a promoção. De segundo sargento é promovido a primeiro sargento, tá certo? E de primeiro sargento vai para onde? Não passa também pelo subtenente, tá certo? Não passa pelo subtenente. De primeiro sargento vai diretamente para primeiro tenente. Mas aqui eu queria abrir um parêntese com você, fazer um adendo. Lembra que eu falei que nós temos oficiais e praças? Quem são praças desses aqui, professor? Praça é como se fosse uma família grande, que envolve os soldados, que envolve o segundo sargento e que envolve o primeiro sargento. Esses três aqui são praças. Soldado é o quê? Praça oficial, praça. Os sargentos, praças ou oficiais, praças. Primeiro tenente já não é mais praça. Olha aqui, ó, já são oficiais. Primeiro tenente pertence ao círculo dos oficiais subalternos. Nós temos a família das praças. A família praças tem uma subdivisão que é o quê? Círculo de soldados, círculo de sargentos, como se fossem duas famílias dentro de uma grande. Nós temos uma grande família de oficiais, que se dividem em outras três famílias oficiais subalternos, que são quem? Primeiro tenente, oficiais chamados intermediários, que é quem? O capitão, oficiais superiores, coronel, tenente-coronel e major. Só um detalhe, meus amigos, cuidado com essa divisão. Até primeiro tenente é carreira de nível médio. Você vai entrar, por exemplo, como soldado e vai ter opção de ir para segundo sargento, para primeiro sargento e para primeiro tenente. Para entrar no posto de capitão, aí a coisa muda de figura. Não é mais de nível médio, já é de nível superior. Para eu ser capitão aqui, no mínimo, eu vou ter que ser formado em Direito, Ciências Jurídicas e Sociais, tá certo? Aí eu faço concurso para oficial do quadro de oficiais do Estado Maior, QOEM, previsto na Lei da Carreira da Brigada Militar, que nós também vamos falar no nosso curso completo da Lei da Carreira, do Estatuto, do Regulamento, de todo o resto, tá? Então, presta muito bem aqui atenção. Esse pessoal aqui de soldado até primeiro tenente é o pessoal da carreira de nível médio. Só que quem são as praças? Soldado, segundo e primeiro sargento. Primeiro tenente é carreira de nível médio? É, mas já é o que? Oficial, do tipo oficial subalterno. Quero entrar como oficial na polícia. Posso? Posso. Tem que ser formado em Ciências Jurídicas e Sociais, né? O nosso direito. Aí você faz o concurso e aí entra como aluno. E aí, obviamente, depois do curso de formação, você vai se tornar um capitão, tá certo? Esse curso de formação, que em muitos estados do país é chamado de CFO, curso de formação de oficiais, na Brigada Militar, você entra formado em Ciências Jurídicas e Sociais, ou Direito, obviamente, no caso, e esse curso de formação de oficiais, aqui na Brigada, é o curso chamado de CSP, Curso Superior de Polícia, que não pode durar mais do que 2 anos. Isso não está aqui, está lá na Lei da Carreira. Então, você entra, faz o curso superior de polícia de no máximo 2 anos e aí você se torna um capitão após a aprovação nesse curso superior de polícia. Podendo chegar aonde? Major, tenente-coronel e coronel.
essas carreiras aqui, de capitão até coronel, que é o posto máximo da Brigada Militar, são pertencentes à carreira de nível superior. Beleza? E por que, professor, esse negócio de posto e graduação? Porque praça tem graduação. Eu não posso dizer qual o teu posto. Aí o cara, soldado. Soldado, segundo sargento e primeiro sargento não tem posto, tem graduação. Quem é que tem posto, professor? Os oficiais de primeiro tenente até coronel, esses têm postos, ok? Bem, que mais? Nós temos mais quem? Nós temos dentro ainda das praças, nós temos um pessoal que é chamado de praças especiais, que é o pessoal que está em formação para ingressar na carreira de nível superior. Quem é esse pessoal? É o aluno oficial. Lembra do camarada que eu falei aqui no slide anterior, formado em Direito, que fez o concurso para oficial? Quando ele passa, ele vai fazer o curso superior de polícia. E durante o curso superior de polícia, ele vai ser chamado de aluno oficial. Esse camarada pode acessar qual círculo? O círculo de oficiais subalternos, ou seja, onde tiver primeiro tenente, esse aluno oficial pode frequentar. Agora, tá cheio de capitão ali reunido para uma conversa, alguma coisa. O aluno oficial, teoricamente, o estatuto não é para estar lá, porque ele não tem acesso ao círculo de oficiais intermediários, que no caso é o capitão. O aluno oficial tem acesso ao círculo dos oficiais subalternos, que são quem? Primeiro tenente, vimos na tela anterior, tá? Nós temos mais quem? As praças também, que são em formação para ingresso de carreira, na carreira de nível médio. Quem são essas praças? O aluno do curso de formação de soldados, você que está nos assistindo, que dentro em breve vai passar no concurso, vai passar em todas as fases do concurso e vai se tornar um aluno do curso de formação de soldados, para depois sim se tornar um soldado. Você terá acesso ao círculo de soldados apenas. O aluno do curso técnico em segurança pública, que vai ter acesso ao círculo de sargentos. Beleza, pessoal? Então tá aqui, esses dois pontos aqui são importantes, praças oficiais, quem é de nível médio, quem é carreira de nível superior, quem é oficial superior, quem é intermediário, quem é subalterno, isso tudo é muito importante. Aqui a questão do aluno oficial, do aluno do curso técnico em segurança pública, do aluno do curso de formação de soldados, e aqui a gente vem para o parágrafo 1º deste artigo, onde nós vamos falar do posto e da graduação. Na verdade, eu já te adiantei. Quem é o posto? É o grau hierárquico do oficial. Primeiro tenente, tem posto ou tem graduação? Posto. Capitão, tem posto. Major, tenente, coronel, coronel tem posto. E graduação, quem é que tem? As praças. O soldado, por exemplo, tem o quê? Graduação. O primeiro sargento tem o quê? Graduação. Tá bom? Ambos são conferidos por ato de quem? Do governador do estado. É o governador do estado que dá a canetada, que faz a publicação dessa graduação ou desse posto, tá certo? Os graus hierárquicos inicial e final dos quadros e classificações são os compreendidos nas carreiras de nível superior e médio, respectivamente definidos em lei complementar específica. Sempre que o servidor militar que fizer uso do posto ou graduação for da reserva remunerada ou reformado, deverá mencionar essa situação. Eu sou o primeiro sargento da reserva remunerada fulano de tal. Eu sou o tenente-coronel fulano de tal da reserva remunerada, reformado. Para quê? Para que se saiba que ele não está na ativa, para que se saiba qual a real situação que ele se encontra. Parágrafo 4º. Os graus hierárquicos de subtenente, terceiro sargento e cabo, em extinção, frequentam os dois primeiros. Quem são os dois primeiros? Subtenente e terceiro sargento.
o círculo de sargentos. E o último, quem é o último? Cabo, o círculo de soldados. Esses círculos aqui em extinção. Hoje, a gente já não visualiza mais com essa frequência aí, subtenente, terceiro sargento e cabo. Veja que essa lei já é de mais antiga, né? Então, foi sumindo, e hoje, basicamente, a gente tem aquela divisão que nós apresentamos na aula aqui para você. Você já não visualiza com tanta frequência subtenente, terceiro sargento e cabo. Artigo 15. A precedência entre servidores militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação. Vamos fazer uma pausa para depois continuar. Que negócio é esse? Antiguidade no posto ou graduação. É assim, pessoal. Imaginemos que eu sou capitão, tá? Eu sou o capitão X. E eu tenho aqui um capitão Y. E eles estão conversando e se perguntando quem é o mais antigo dos dois. Quem é aquele que vai ter precedência hierárquica. Veja, se eles dois são capitães, não existe no que se pensar, no que se falar, em superioridade hierárquica. Se ambos são capitães, estão no mesmo posto. Então, não existe superioridade hierárquica. O que existe é precedência hierárquica, tá certo? Porque eles estão no mesmo posto. Quem dos dois vai comandar uma operação, por exemplo, na qual os dois estejam presentes, tá? E sejam aqueles de maior patente. Qual? O X ou o Y? É simples. É só verificar aquele que é o mais antigo. É só verificar aquele que tem mais tempo de efetivo serviço como capitão. É simples. Capitão X, quantos anos o senhor tem de capitão? 2 anos. Capitão Y, quantos anos o senhor tem de capitão? 1 ano. Opa, X tem 2 anos como capitão. Y tem 1 ano como capitão, portanto, X é mais antigo que Y. Então, ele terá precedência hierárquica sobre Y. E a gente diz que esse Y aqui é mais moderno do que o capitão X. Capitão X, que tem 2 anos de capitão, é mais antigo do que o capitão Y, que tem 1 ano de capitão, que vai ser considerado mais moderno que o capitão X. Ok? Salvo nos casos de precedência funcional do comandante-geral, do subcomandante-geral e do chefe do Estado-Maior. A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da publicação do ato da respectiva promoção. Então, eu fui promovido hoje a major. Começa a contar minha antiguidade de major hoje. Eu fui promovido hoje a primeiro sargento. Começa a contar a minha graduação, a minha antiguidade na graduação de primeiro sargento hoje. Nomeação ou inclusão, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data. No caso de igualdade, na data referida no parágrafo anterior, a antiguidade é estabelecida através dos seguintes critérios. Meus amigos, os caras foram promovidos no mesmo dia. E agora? Entre servidores militares do mesmo quadro. Que negócio é esse de mesmo quadro, professor? Não entendi ainda. Você vai ouvir falar na lei de carreira, por exemplo, de quadro de oficiais do Estado-Maior. Você vai ouvir falar no QoS, quadro de oficiais de saúde. É o pessoal, por exemplo, que é médico e faz concurso para oficial da Brigada Militar, vai pertencer ao quadro de oficiais de saúde. Enquanto que aquele bacharel em Direito lá, que entrou como capitão, vai ser do QoEM, quadro de oficiais do Estado-Maior. Então, são de quadros diferentes. Quando ele fala do mesmo quadro, é QoEM com QoEM, por exemplo. É QoS com QoS, por exemplo, tá? Pela posição nas respectivas escalas numéricas, ou registro de que trata o artigo 17. Vamos falar depois. Veja, escala numérica. A Brigada Militar, pessoal, ela vai ter o quê? Uma escala numérica. Do primeiro coronel até o último coronel. Do primeiro tenente-coronel até o último tenente-coronel. Do primeiro
soldado até o último soldado, para verificar a antiguidade exatamente aí. Nos demais casos, pela antiguidade no posto ou na graduação anterior. Como assim? Imaginemos que agora temos 2 tenentes-coronéis. Ambos foram promovidos a tenente-coronel juntos, no mesmo dia, hoje. E aí amanhã eles se encontram e digo, e agora? Quem é o mais antigo dos 2? Bom, nós fomos promovidos a tenente-coronel no mesmo dia. O que eu vou fazer agora? Nós estamos igual, idênticos. Vamos então buscar quem era o mais antigo como major. Ou seja, quem foi promovido primeiro a major? Mas Emerson, se eles foram promovidos a tenente-coronel juntos, eles não têm que obrigatoriamente ter sido promovidos a major juntos? Não, porque existem diversos critérios, antiguidade, merecimento, etc, etc. Um pode ter sido promovido a major primeiro que o outro, porém, a tenente-coronel eles foram juntos na mesma data, tá? Então, se deu empate como tenente-coronel, procura a antiguidade de major. Continua dando empate, procura a antiguidade de capitão, tá? E, se ainda assim subsistir a igualdade de antiguidade, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores, a data de inclusão e a data de nascimento, para definir a precedência, e neste último caso, o mais velho, o de maior idade, será considerado mais antigo. Entre os alunos de um mesmo órgão de formação de servidores militares, você que vai fazer o curso de formação de soldados, lá dentro do órgão que vai lhe formar, como é que se dá? De acordo com o regulamento do respectivo órgão, vai ter a antiguidade de vocês lá. Se não estiverem especificamente enquadrados nas disposições dos incisos 1 e 2. Ok? Bem, mais ainda, em igualdade de posto ou graduação, soldado com soldado, primeiro sargento com primeiro sargento, major com major, tenente-coronel com tenente-coronel. Os servidores da ativa têm precedência sobre os da inativa. Então, temos 2 figuras aqui. O major X, que é da ativa, está exercendo ainda atividade policial. E o major Y, que está na reserva remunerada já, que foi reformado, por exemplo, está inativo, não trabalha mais na polícia, tá? Vamos entender assim, a grosso modo falando, tá? Ainda até recebe da polícia, mas não trabalha mais, não faz nenhum serviço para a polícia. Quem é dos 2 o mais antigo? Não interessa se um tem um dia de major, o outro tem 10 anos de major, não importa. Se um é major da ativa e o outro é major da inativa, o da ativa tem precedência dentro do mesmo posto ou graduação. Temos 2 soldados, um da ativa e um da inativa. Quem é o que tem precedência? É o da ativa. Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre os servidores militares na ativa e os na reserva remunerada que estiverem convocados. Como é isso, Emerson? O cara pode ser convocado? Pode. Eu trabalhei como policial militar minha vida toda, terminei meu tempo, tal, vou embora para casa, tá certo? Para a reserva remunerada, mas eu posso ainda ser convocado. De repente eu desempenhava um trabalho que era extremamente importante e que as pessoas que lá ficaram não estão dando conta de desenvolver esse trabalho. Então, de repente, podem me convocar novamente para o serviço ativo. E agora? Lembra do Major X e do Major Y que eu acabei de falar? O da ativa e o da reserva remunerada, o da inatividade? O da ativa tem precedência sobre o da inativa. Fato. Por quê? Porque o X está na ativa e o Y está na inativa. Porém, se o Y for convocado para o serviço ativo, se ele foi convocado para o serviço ativo, o bizu é você tratá-lo como se ele nunca tivesse saído para a inatividade. Mais ou menos assim.
E aí você vai entender o quê? Major X e Major Y, ambos agora estão na ativa. Se ambos agora estão na ativa, de novo, porque aquele da inativa voltou convocado, como é que eu vou saber quem é o mais antigo? Como é que eu vou saber quem tem precedência? Basta lembrar da frase: antiguidade é posto, ou seja, quem tem mais tempo como major, esse vai ter precedência sobre o outro, tá? É o que ele diz aqui, ó. Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre os militares da ativa e os da reserva remunerada que estiverem convocados é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto na graduação. Emerson, o major que voltou, ele tinha 1 ano de major, mas ele passou 3 anos na reserva remunerada. Conta esses 3 anos lá? Não. É o trabalhado com o major. É o de efetivo serviço. Se ele só tinha 1 ano de major quando ele foi para a reserva, se ele for convocado, ele só traz esse 1 ano, tá? E se o Major X, que aqui estava, tinha, por exemplo, já tem 2 anos de major na ativa e de efetivo exercício, o Major X continua sendo mais antigo que o Major Y. Tá certo, pessoal? Então, basta você olhar para o tempo efetivo serviço no posto ou graduação. Em caso de igualdade de posto, os oficiais que possuírem o curso superior de polícia militar terão precedência sobre os demais. Mas, Emerson, para o cara ser oficial, ele não tem que possuir o curso superior de polícia militar e tal, os capitães, majores, preste atenção. Aqueles que vão fazer concurso para o QOEM, né, quadro oficial do Estado Maior, aqueles bacharéis em direito, esses vão fazer o curso superior de polícia para se tornar capitão em seguida. Mas, por exemplo, o pessoal do quadro de oficiais de saúde não faz o curso superior de polícia, tá certo? Então, entre um capitão do quadro de oficiais do Estado Maior e um capitão do quadro de oficiais de saúde, quem é que tem precedência? Já que eles são capitães, os dois estão no mesmo posto, o capitão do QOEM. Por quê? Porque do QOEM, quadro de oficiais do Estado Maior, fez o curso superior de polícia e o médico lá, o capitão, não fez o curso superior de polícia porque ele entrou pelo quadro de oficiais de saúde na especialidade de medicina. Beleza? Bem, vamos lá, olha só, parágrafo 6º, eu acabei de falar sobre isso e agora você vai observar, ó. Excetuados os integrantes do quadro de oficiais especialistas em saúde, QOS ou QOES, no exercício de cargo privativo de sua especialidade e respeitadas as restrições do presente artigo, os demais oficiais, quando não possuírem curso superior de polícia militar, não poderão exercer comando, chefia ou direção sobre oficiais que o possuir. O primeiro tenente, por exemplo, é um oficial? É, mas ele não possui o curso superior de polícia, então ele não pode exercer comando, chefia ou direção sobre outro oficial que possuir, tá certo? A precedência entre as praças especiais e demais praças é regulada por legislação federal específica. Então, esse estatuto aqui não trata dessa precedência. A Brigada Militar manterá um registro de todos os dados referentes ao seu pessoal da ativa e da reserva remunerada, dentro das respectivas escalas numéricas, segundo as instruções baixadas pelo comandante-geral. Aquilo que eu falei, vai ter uma listagem, vai ter uma atualização, vai ter um registro de todo mundo, primeiro coronel mais antigo, o último, major mais antigo até o último, soldado mais antigo até o último, tudo padronizado lá. Do valor policial militar, observe que é importante agora o artigo 24. Nós vamos falar das manifestações essenciais do valor policial militar, dedicação ao serviço policial para a preservação da segurança da comunidade e das prerrogativas da cidadania, o permanente zelo ao patrimônio público e às instituições democráticas, mesmo com o risco da própria
vida, né? Policial é uma situação diferente. Ah, eu quero ser da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Eu quero ser, então, um camarada que vai estar no contrário da maioria da sociedade. A sociedade em geral visualiza um assalto ali e corre para o outro lado. O policial visualiza um assalto ali e ele tende a ir em direção àquele assalto. Para quê? Porque a missão dele principal é o quê? Preservação da ordem pública. A fé na elevada missão da Brigada Militar. E você tem que ter a fé na missão para poder passar nesse concurso, que é um concurso difícil. E aqui, o policial militar, quando você entrar, você vai ter que ter uma fé na missão de quem? Da Brigada Militar. O espírito de corpo. Que diabo é espírito de corpo, professor? É a questão da união, tá? Da parceria, da hombridade entre os brigadistas, o orgulho do servidor militar pela organização onde serve, o amor à profissão policial militar e o entusiasmo com que é exercida, e o aprimoramento técnico profissional. Isso é importante, pessoal, porque esse aprimoramento é que vai fazer com que você cada vez mais tenha chances de sobreviver, de ficar vivo. Essa é a verdade. Cada vez mais o policial sofre com intervenções dos infratores da sociedade. Então, quanto mais preparado tecnicamente, profissionalmente você estiver, melhor resposta que você vai poder dar a esse enfrentamento com essa criminalidade. E por vezes, o detalhe é que nem sempre o órgão é que vai te proporcionar todas as capacitações que você precisa, que você deveria ter. Por vezes você vai ter que tirar até mesmo do seu bolso para bancar capacitações, treinamentos, para quê? Para que você se mantenha vivo, para que você se mantenha capaz de combater aquela criminalidade lá, visando o quê? Aquela situação de atividade fim da polícia, que é a preservação da ordem pública. Mas, professor, se a polícia não me deu a oportunidade de fazer o curso X, se a brigada não me deu a oportunidade de fazer o curso YZ de atualização e tal, eu não vou tirar do meu bolso, porque aí é uma questão de cada um. Mas lembre-se que quem é que está na linha de frente? É você que está na linha de frente, o policial fardado ali, praticando o policiamento ostensivo. Então, você tem que preservar pela sua própria vida, até mais do que a Brigada Militar, tá certo? Pense nisso, que com certeza você vai ser um camarada que vai ter o tempo todo esse aprimoramento técnico profissional, tá? Então, aqui nós temos os valores do policial militar, que estão já também batidas em diversas provas de outros estados. Os deveres policiais militares agora. 29. Os deveres policiais militares emanam do conjunto de vínculos que ligam o servidor militar à sua corporação e ao serviço que a mesma presta à comunidade e compreendem dedicação ao serviço e a fidelidade à pátria e à comunidade, cuja honra, segurança, instituições, integridade devem ser defendidas, mesmo com o sacrifício da própria vida. De novo, o estatuto aqui te lembrando que tem risco essa profissão, que é uma profissão diferenciada, mas eu sei que você que está nos assistindo quer passar no concurso, então você vai ter muita fé e nada vai te acontecer, beleza? O culto aos símbolos nacionais e estaduais, por exemplo, a bandeira do Brasil, a bandeira do estado do Rio Grande do Sul, a probidade, ponto muito importante, a questão da probidade, honestidade, retidão. Não é porque eu já ouvi dizer que alguém fez um ato de corrupção, não é porque lá em Brasília, toda hora falando de corrupção, que eu, policial, vou ter atos improbos. Negativo, é probidade, pessoal, acima de tudo. Se você quer ter uma carreira mais tranquila, um bom começo é ser uma pessoa proba, é ser um servidor militar probo, independente se vão te oferecer algo ilegal ou não, você tem que ser probo. Eu
confesso a vocês que durante todo esse tempo que eu já tenho de PRF, desde 2009, por várias vezes já ofereceram valores indevidos para mim e para equipes da qual eu chefiava, e confesso a vocês, por tudo que é de mais sagrado, juro por Deus, nunca peguei R$ 1 além do meu salário que cai na conta todo início do mês ali pago pelo governo federal. E eu penso que a gente só consegue evoluir a nossa nação, o nosso país, se todos dermos a nossa parcela de contribuição. O policial, o professor, o médico, o cientista e etc. Tá, pessoal? Então, probidade, por favor. Muito triste a gente vai ficar se algum dia souber que um ex-aluno da loja do concurseiro, agora brigadista no Rio Grande do Sul, foi pego em algum ato de corrupção e depois foi preso, depois foi demitido. Muito triste realmente, tá? O que a gente quer sim é quando formos aí em Porto Alegre, né? Nós temos aí colegas também que trabalham em Pelotas, na PRF, em Porto Alegre, em Osório, encontrar com vocês e vocês puderem dizer: professor, o senhor foi meu professor e até hoje eu estou aqui com a minha carreira tranquila, padrão, conduta ilibada, dentro da probidade, já aprendi um monte de gente. É isso que a gente quer ver, é esse combate à criminalidade, beleza? Lealdade e inveja, essas duas situações são tão importantes que diz aqui: em todas as circunstâncias. A probidade e a lealdade é um dever policial militar que tem que ser praticado em todas as circunstâncias, ok? Disciplina e respeito à hierarquia, claro, evidente. Rigoroso cumprimento das obrigações das ordens. Obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. Não é porque eu sou capitão e você é soldado que eu vou desprezá-lo, que eu vou lhe tratar com descortesia, que eu vou ter atitudes com você indignas, com falta de urbanidade. Não importa. Eu posso ser coronel e você soldado. Não importa. Eu tenho que ser digno com você, urbano com você, cortês, tá certo? Posso ser firme, é uma coisa, mas indigno e de tratar com falta de urbanidade, não cabe isso dentro da instituição militar. Do comando e da subordinação, presta atenção, outro ponto importante. Então a gente sai de lá e vem para o 32. O que é o comando? O comando é a soma de quem? Autoridade, deveres e responsabilidades. Então, quem está em alguma atividade de comando tem autoridade, tem deveres e tem responsabilidade. É a soma de tudo isso, de que o servidor militar é investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma... Aí eu aproveito para te dizer que a partir de agora, quando eu falar em OPM, você já sabe que eu estou falando de organização policial militar, tá bom? Sendo vinculado ao grau hierárquico. Se eu comando um determinado quartel, uma determinada OPM, de acordo com o nível daquela OPM, tem um grau hierárquico correto para poder efetuar o comando daquilo lá. E constituindo prerrogativa impessoal. Para ser comandante geral, não pode ser um soldado. Para ser o comandante geral da polícia, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, não pode ser um primeiro-tenente, tá certo? Então, é vinculado ao grau hierárquico esse comando, em cujo exercício o servidor militar se define e se caracteriza como chefe, tá certo? Então, ele se caracteriza como chefe. 33 é o artigo agora. A subordinação decorre exclusivamente da estrutura hierárquica. Eu sou soldado, eu sou subordinado ao primeiro-tenente, por quê? Porque eu sou pior do que ele, intelectualmente falando? Não. Porque você fez um concurso onde estava previsto que, hierarquicamente, o primeiro-tenente é superior ao soldado. Simples. Bem como você pode ser contratado para uma empresa para ser atendente
do caixa de um supermercado, por exemplo, e você vai ter que obedecer a ordem do gerente, do dono da empresa, do supervisor, não sei do que, tá certo? Então é assim. Todos os níveis organizacionais tem aqueles que mandam mais e aqueles que mandam menos, aqueles que comandam e aqueles que executam. No meio militar também é assim. Então essa subordinação decorre exclusivamente dessa estrutura hierarquizada da brigada militar e não afeta a dignidade pessoal do militar. O fato de eu receber uma ordem, o fato de eu ser subordinado ao meu superior, não quer dizer que isso afete a minha dignidade. Eu vou cumprir aquela ordem, não porque está afetando a minha dignidade, tá certo? Não é isso. Eu cumpro aquela ordem porque hierarquicamente ele é o meu superior. Se eu fosse o caixa do supermercado e o gerente dissesse para eu fechar o caixa naquele momento, que já tinha dado o horário, eu teria que fechar também. Isso é hierarquia, tá? Cabe ao servidor militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Beleza? Então a responsabilidade é daquele que tomou a decisão, é daquele que emitiu a ordem, é daquele que praticou o ato. Do ausente, vamos passar para um ponto importante agora, onde vamos falar do ausente. O que é o ausente? O que o militar tem que fazer para se tornar um ausente? Está aqui, ó. Está aqui o soldado da brigada militar, por exemplo. Quando é que ele vai se tornar ausente? Veja que nós demos um pulo para o artigo 98. Quando é que o brigadista do Rio Grande do Sul se torna ausente? Quando, por mais de 24 horas, ele deixar de comparecer à sua OPM sem comunicar motivo. Era para ele ir para aquela OPM e não foi. Passadas 24 horas, ele vai se tornar ausente. Essa é a expressão oficial que vai aparecer lá no registro. Ausente. Ou, se ele ausentar-se sem licença, não pediu para ninguém, da OPM onde serve, ou do local onde deve permanecer. Ele veio para o expediente, está lá na sua OPM e foi embora. Não falou nada para ninguém. Não pediu licença, não pediu autorização para ninguém. Ele se ausentou. Passadas 24 horas, ele se tornou um ausente. Tá certo? Do desaparecimento e do extravio. Nós temos também as pessoas que desaparecem e que são consideradas também extraviadas. Quem são? Como é isso? Está no 99. Quando é que isso acontece? Quando no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operações militares ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado. Está no meio de uma missão, sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. Passados 8 dias, não tendo indício de deserção, vai ser chamado de desaparecido. Professor, por que essa condicionante aqui? Sem indício de deserção. Porque no Código Penal Militar está previsto que, em caso de deserção, se concretiza com 8 dias. E aí ele cita quais são os requisitos para o desertor. Veja, se não tem esses indícios, quando passar de 8 dias, ele é considerado desaparecido. Por que isso? Porque se tiver indício de deserção, quando passar de 8 dias, ele não vai ser considerado desaparecido, ele vai ser considerado desertor. Mas qual é a diferença? É que deserção é um crime previsto no Código Penal Militar. E o desaparecimento não, é só uma situação, é uma condição administrativa que ele está sujeito. Tá bom? E se passar de 30 dias e ele for um praça com estabilidade assegurada, ele vai ser considerado extraviado. Tá bom?
Então, essas são as denominações. Veja que deserção eu te falei, para que fique claro isso aqui, mas nem está citando de forma específica, de forma explícita no Estatuto. Tá? Deserção é um ponto que é tratado no Código Penal Militar. Então, mais de 8 dias, não teve indício, é considerado desaparecido. Passados 30 dias, o praça tem estabilidade assegurada? Tem. Então, ele vai ser considerado extraviado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, fizemos aí um mix dos pontos mais importantes, tá certo? Aqui nós temos, então, uma espécie de aula teórica da loja do concurseiro, em que, por vezes, elas terminam o exercício, mas não é o normal. O normal é terminar realmente na teoria. E aí nós vamos ter outras aulas somente de exercícios, como essa aqui, como se fosse daqui para frente uma aula de exercício que fica lá na plataforma da loja do concurseiro. Tá beleza? Se você está gostando da aula, se você está curtindo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, sugira, comente, critique, diga quantas questões você acertou a partir de agora nessa videoaula. Serão 7 questões. Espero ver você dizer aqui embaixo quantas questões e qual município você é, e se você vai fazer a prova, como está seu ânimo, traz essa energia positiva para a gente aí. Beleza? Vamos em frente. Bem, então aqui na primeira questão, observe, de acordo com a Lei Complementar número 10.990, de 18 de agosto de 97, foi aquilo que eu falei, pode vir a numeração, pode vir também dizendo aqui, ó, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares Estaduais do Rio Grande do Sul, a Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Calma, nesse momento eu quero que tu aprendas, se ainda não sabe, o seguinte: todas as videoaulas, seja da minha disciplina, seja com outros professores, não importa, se a questão é, se a videoaula chegou num ponto onde você está resolvendo questões, você está analisando questões, é interessante que nesse momento você dê pause no vídeo. Leia, interprete, faça a sua análise. Aí você pega um papel, pega lá no próprio computador, em outro ponto, outro local, e anota o seu gabarito. E aí sim, depois que você já tiver sua opinião formada sobre a resposta, sobre qual alternativa, você aperta o play e vem conosco para observar os comentários e tal. Beleza? Faça isso a partir de agora, se é que ainda não faz, tá? Então, de acordo com o Estatuto, a Brigada Militar foi instituída para a manutenção da paz. Não foi para isso. Preservação da ordem pública. É uma instituição temporária? Não, permanente. É uma das Forças Armadas, assim como o Exército Brasileiro? Não. Forças Armadas são quem? Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Força Aérea, no caso a nossa aeronáutica, está fora. Portanto, a alternativa correta, a letra D, é organizada com base na hierarquia e disciplina. A Brigada Militar é organizada com base na hierarquia e disciplina. Então, primeira questão, letra D. Vemos aqui, ó, é assim que funciona nossas aulas de exercício. Nós observamos a questão e depois a gente reforça o comentário daquela questão. Característica no artigo 2º, preservação da ordem pública, para isso que ela foi instituída. Força auxiliar, reserva do Exército Brasileiro, instituição permanente e regular e não temporária, como falava, baseada na hierarquia e na disciplina. E lembra quem é a autoridade suprema da Brigada Militar? Governador do Estado do Rio Grande do Sul. Os integrantes da Brigada estão dentro de uma categoria especial de servidores públicos estaduais, sendo denominados de servidores militares. Ok? Segunda, de acordo com o Estatuto, podemos afirmar que graduação
é o grau hierárquico do oficial. Errado, não é. Graduação é o grau hierárquico do oficial. Errado, nem continua. Tá? Aí você nem continua. É assim que tem que ser na hora da prova. Se eu matei a charada aqui que está errado, por que eu vou ler tudo? Não perca tempo na prova. Aqui, C. O posto é o grau hierárquico do oficial. Opa, tá certo até aqui, continua. E. A graduação é o grau hierárquico da praça. Tá certo até aqui, então merece continuar. Ambos conferidos por atos do governador do estado. Perfeito, correto, segunda questão, letra C. E aí, vamos ler a letra D? Não, não vamos ler a letra D, porque se a C está certa, a D não pode estar correta, tá? A D não pode estar correta. E onde seria o erro? Fala que o ato é do comandante geral, tá, pessoal? Então, cuidado com isso na hora da prova. Enquanto está correta, tem confiança, tem segurança, passa adiante, porque tempo é importantíssimo na hora da prova, tá bom? Aqui, que é técnica ainda, é treinamento, você pode se dar o luxo de ler tudo, mas cria o hábito de ir acelerando os passos na hora da resolução da prova, é importante, tá? Tempo também é importante. Não adianta saber resolver e gastar muito tempo para poder fazer a questão. Tem que ser o mais rápido possível. Posto e graduação. Grau hierárquico do oficial. Posto. Grau hierárquico da praça. Graduação. Ambos são conferidos por ato do governador do estado. Os graus hierárquicos inicial e final dos quadros e classificações são compreendidos nas carreiras de nível superior e médio. Falamos sobre isso, respectivamente, definidos em lei complementar específica. 3. Um modelo de questão interessante para a gente analisar. Julgue os itens a seguir de acordo com o Estatuto dos Militares Estaduais do Rio Grande do Sul. Em igualdade de posto ou graduação, os servidores militares na inatividade têm precedência sobre os na ativa. Errado. O item 1 está errado, é o contrário. Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre o pessoal da ativa e os da reserva remunerada que estiverem convocados, lembra lá do Major X, Major Y, é definida pelo tempo de serviço no posto ou graduação. Tempo de efetivo serviço no posto ou graduação. Tá certo? Em caso de igualdade de posto, os oficiais que possuírem o CSP, Curso Superior de Polícia, terão precedência sobre os demais. Também está correto. Então, itens 2 e 3 estão corretos. Somente os itens 2 e 3 estão corretos. Letra D. Tá aqui, ó. Tudo isso está falando aqui no artigo 15, parágrafos 3º, 4º e 5º, a título de revisão. 4. De acordo com a lei complementar, que é o Estatuto, podemos afirmar que, letra B, ao servidor militar da ativa é vedado participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Mas espera aí, professor, essa questão a gente não falou esse assunto na aula de hoje. Exato, nós não falamos na parte teórica, nós estamos colocando já como um plus para você, mais uma forma de você já ir gravando, tá certo? O servidor militar da ativa é proibido, é vedado participar de gerência ou administração da empresa privada, de sociedade civil ou exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Para quem nunca estudou isso, para quem nunca vislumbrou isso aqui, se não soube fazer isso, não soube a resposta, fica tranquilo, tá certo? A gente só quer dar uma acelerada na tua preparação aí, tá certo? Tá aqui, ó, no artigo 26 está falando exatamente o que estava aqui na alternativa, letra B, ok? Quinta questão. Julgue os itens a seguir, de acordo com o Estatuto dos Militares Estaduais do Rio Grande do Sul. 1. O oficial acusado de ser incapaz de permanecer como servidor militar
será nos casos em que a lei determinar, submetido a conselho de justificação. Professor, não falou nesse negócio. Eu sei, é o mesmo motivo. É trazendo para você mais informações para você já ir adiantando a sua preparação aí. Então, o item 1 está certo, beleza? Vamos em frente. 2. A praça com estabilidade será submetida a conselho de disciplina na forma da legislação específica. Também está correto. 3. A praça sem estabilidade será submetida ao conselho de disciplina. Aí não. Aí está errado. Você vai ver isso, tá certo? Em outra oportunidade, em outra aula. Adquirir o curso completo, vai ver isso aí de cima para baixo, de baixo para cima, de todo jeito, e você vai visualizar que isso aqui está errado. Então, itens 1 e 2 estão corretos, letra C. Somente os itens 1 e 2 estão corretos, ok? Tá aqui, ó, artigo 42, para você que ainda não visualizou, vá lá no seu estatuto e observe. O oficial acusado de ser incapaz de permanecer como servidor militar será nos casos em que a lei determinar submetido a conselho de justificação. 43. O processo e julgamento pelo conselho de justificação serão regidos por lei especial, assegurada ampla defesa ao acusado. Conselho de disciplina. Artigo 44. A praça com estabilidade será submetida a conselho de disciplina na forma da legislação específica. 45. O processo e julgamento também, bem como aqui no artigo 43. Então, no conselho de disciplina, é só a praça com estabilidade. Conselho de justificação é oficial. Quero te dizer o seguinte, isso aqui tem uma incidência muito grande em concursos militares, tá certo? Então, fique esperto com relação a isso. Sexta, nossa penúltima questão. De acordo com o Estatuto, o não comparecimento de servidor militar por mais de 24 horas consecutivas à OPM a qual esteja vinculado configura uma situação de deserção, abandono, desaparecimento ou ausência. Ausência. Vimos inclusive essa imagem aqui para ficar bem gravada na tua cabeça por mais de 24 horas. Nessas duas condições, está aqui no artigo 98, é chamado de ausente. Beleza? E aí vamos para a nossa última questão. De acordo com o Estatuto, os servidores militares têm direito, no caso de óbito, de seu ascendente, descendente, cônjuge, sogros, irmãos, companheiro ou companheira, padrasto ou madrasta, enteado e menor sob guarda ou tutela, ao período de afastamento total do serviço por motivo de luto. Ponto importante também para a tua prova, quando fala de luto, quando fala de núpcias, de trânsito, de instalação. Aqui nessa videoaula trouxemos a figura do luto. Morreu um desses entes queridos seus, você vai ter direito a um afastamento total por um período de até 8 dias consecutivos, tá certo, pessoal? Letra C, então, até 8 dias consecutivos. Morreu, faleceu, um desses aqui, você tem direito a até 8 dias consecutivos de afastamento total por luto. Não falamos na videoaula também, mas já explicamos o motivo. Tá aqui, ó. Observe. Os servidores militares têm direito também aos períodos de afastamento total do serviço, observadas as disposições legais e regulamentadas por motivo de núpcias, luto, instalação, trânsito. Parágrafo único. O afastamento do serviço por motivo de núpcias ou luto por até 8 dias consecutivos. Até 8 dias consecutivos, tá? Será concedido
No primeiro caso, ou seja, no caso das núpcias, se solicitado com antecipação a data do evento, ou seja, do casamento, né, das núpcias. E no segundo caso, ou seja, do luto, tão logo a autoridade ao qual estiver subordinado o militar tenha conhecimento do óbito. Morreu o ente daquela pessoa, ligou para a autoridade competente, para aquela autoridade ao qual ele está subordinado, a partir daquele conhecimento começa a contar até 8 dias, tá? Conhecimento do óbito de seu ascendente, descendente, cônjuge, sogros, irmãos, toda aquela galera que a gente falou na questão. Um detalhe aqui dessa questão para poder finalizar. Por que que nós colocamos ela? Muitos de vocês que estudaram para outros concursos policiais militares devem estar estranhando isso aqui. Por quê? Porque Polícia Militar do Maranhão, Pará, Piauí, etc, 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 considera núpcias e luto com 8 dias, exatamente 8 dias. Só que na Brigada do Rio Grande do Sul fala em até 8 dias. Então, cuidado com esse até 8 dias. Veja que nós colocamos na letra D, essa questão elaborada pela gente, né? Todas elas elaboradas aqui pela equipe da Loja do Concurseiro. Colocamos a alternativa 8 dias consecutivos para confundir, mas é até 8 dias consecutivos. Beleza? Meus amigos, então, muitíssimo obrigado pela paciência de ter nos assistido até esse momento. Espero que tenha valido a pena. E se valeu muito a pena, deixe seu like, como a gente já conversou, e faça a aquisição do nosso curso aqui na Loja do Concurseiro, que está com preço especial, um preço à vista já muito barato. Se você pensar em parcelar, fica melhor ainda. Faça a aquisição do curso completo, que a gente vai junto nesse 1 mês e meio, arrebentar nessa prova. Eu tenho certeza que você vai gostar disso daí, tá certo? Bons estudos, fiquem com Deus e fé na missão. Até mais!